Sabe o que acontece quando um idealista, um patriota que construiu todo o seu amor pelo país lendo livros, decide finalmente colocar as teorias dele à prova no mundo real? Hoje, a gente vai mergulhar na história trágica e fascinante do Major Policarpo Quaresma, um homem cuja paixão pelo Brasil era tão cega que o levou da simples esquisitice à loucura e, no fim, a um confronto brutal com a realidade que ele simplesmente se recusava a enxergar. Olha, o livro já começa entregando o jogo todo nessa epígrafe do Renan. O grande inconveniente da vida real é que as qualidades se tornam defeitos. Essa frase é basicamente a sentença do Policarpo. A dedicação dele, o estudo incansável, a integridade, que são as maiores virtudes dele, vão se transformar nas suas piores fraquezas. Tudo isso diante de um mundo que não joga pelas regras dos livros, mas sim pelas regras dos interesses e da mediocridade do dia a dia. Para a gente entender o Major Quaresma, ele é tipo um reloginho suíço. Há mais de 20 anos, ele chega em casa pontualmente às 4h15 da tarde. Para a vizinhança, ele é só isso. Um cara metódico, meio esquisitão, uma figura excêntrica ali no subúrbio, mas por dentro a história é outra. O Policarpo não se vê como um vizinho estranho, ele se vê como o único visionário, a única pessoa capaz de enxergar o Brasil de verdade e salvá-lo. E é aqui que a gente precisa entender o que é o patriotismo para ele. Não é essa coisa de discurso vazio, de agitar bandeira. É um sentimento quase científico, acadêmico. Ele acredita que para curar os problemas do Brasil, primeiro ele precisa dissecar o país. Sabe, estudar cada detalhe da geografia, da história, da natureza. É um patriotismo que nasceu e foi criado dentro de uma biblioteca, completamente isolado do Brasil real que está pulsando lá fora. E essa visão toda teórica de patriotismo leva ele para o primeiro grande projeto. E claro, para o primeiro grande baque de realidade. A tentativa de resgatar o que ele achava que era a verdadeira cultura nacional. A primeira briga que ele compra começa de um jeito que ninguém esperava. O Quaresma decide aprender a tocar violão. Para ele, é um ato lógico de resgate cultural. Mas para o pessoal do subúrbio do Rio, que vivia imitando a Europa, o violão era coisa de boêmio, de malandro. Um funcionário público, um homem sério, com um violão na mão, virou um escândalo. A reputação dele, que ele levou décadas para construir, virou pó. E é aí que a gente vê o tamanho do abismo que existe entre ele e o resto do mundo. Enquanto todo mundo vê malandragem, o Quaresma vê a expressão mais pura da alma brasileira. Ele defende a modinha, o violão, com argumento histórico, citando autor, provando o ponto dele com uma lógica impecável. O problema é que a sociedade não se move pela lógica, e sim pelos costumes e pelo preconceito. E aqui está o coração do problema. A elite do subúrbio, como o livro mesmo descreve, mede o valor pela despensa cheia. O orgulho deles é ter muito feijão, muita carne seca. É um patriotismo do estômago, entende? Já o do Quaresma é um patriotismo da mente, do espírito. Ele está buscando a essência cultural do país, enquanto todo mundo ao redor só está preocupado com a aparência e com o status. Aí o projeto cultural do Quaresma chega no nível máximo. Ele leva a lógica dele ao extremo e faz o impensável. Ele entra com uma petição oficial no Congresso para que o Tupi-Guarani vire a língua oficial do Brasil no lugar do português. A reação é imediata e devastadora. Ele vira piada nacional, sai em tudo que é jornal. E a galera toda chega na mesma conclusão. Esse cara pirou de vez. O resultado? Ele é internado no hospício. Essa história toda da loucura do Quaresma deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Afinal, o que é que define uma nação? São as raízes, talvez idealizadas, que nem existem mais? Ou é o presente, com toda a sua complexidade que não para de mudar? É uma dúvida que vale até hoje. Então, depois de quebrar a cara na cultura, o Quaresma não joga a toalha, não. Depois de sair do hospício, ele se volta para a terra. Ele pensa, ok, se eu não posso mudar a alma do Brasil, eu posso pelo menos provar a grandeza do país pela agricultura, pela fertilidade do solo. E claro, fiel ao método dele, ele compra um sítio, o Sossego, e aplica a mesma lógica dos livros. Ele cataloga a planta, estuda o solo, planeja tudo com uma precisão de cientista. Na cabeça dele, era simples. A terra mais fértil do mundo, mais o método certo, não tinha como dar errado. A teoria era perfeita. Só que a realidade, de novo, chega com os dois pés no peito. O trabalho incansável dele mal faz cócegas nos problemas de verdade, como as pragas de formiga saúva. E pior que tudo, esmagando qualquer chance de sucesso, vem o peso da burocracia e da politicagem local. Ele descobre que a natureza e a sociedade têm regras próprias e elas não estão em manual de agronomia nenhum. E essa frase de um político da região resume a lição mais dolorosa que o Quaresma aprende ali na roça.
Ele percebe que o mérito, o trabalho duro, a dedicação, não valem nada. O que manda é a rede de favores, a influência política, o toma lá da cá. Fora desse jogo, todo o esforço dele não vale nada, é babau. E aí o sistema não só ignora ele, mas passa a atacá-lo diretamente. Como ele não se junta com nenhum político, começam a chegar multas absurdas, intimações impossíveis de cumprir. Ele se dá conta de que a lei não é para manter a ordem, mas sim uma arma que os poderosos usam para oprimir e controlar. O sonho agrícola dele vira um pesadelo burocrático. Então, derrotado 2 vezes pela cultura e pela terra, o Quaresma parte para a última cartada dele, a mais desesperada de todas. Começa uma revolta militar no Rio, a revolta da Armada, e ele enxerga ali uma chance de defender a pátria, não mais com ideias, mas com armas. E ele se voluntaria para lutar pelo governo. E é aqui que o castelo de cartas dele desmorona de vez, e de um jeito muito rápido. Ele se alista cheio de esperança, apresenta seus projetos de reforma para o presidente, que só dá um tapinha nas costas e chama ele de visionário. Ele vê de perto a crueldade da guerra, irmãos matando irmãos. E o ponto final é quando ele protesta contra o fuzilamento de prisioneiros. Ele acha um absurdo, um ato antipatriótico, e o que acontece? Ele é que vai preso, por traição ao governo que ele estava defendendo. E aí, na cela, esperando a morte, o Quaresma finalmente fica cara a cara consigo mesmo. E a primeira pergunta que ele se faz é devastadora. E que tinha ele feito de sua vida? A resposta que ele encontra é nada. Ele sacrificou tudo, amor, amigos, alegrias, por uma miragem. E a reflexão vai ficando mais e mais profunda. Ele se dá conta de que o Brasil que ele amou, o país pelo qual ele deu a vida, na verdade, nunca existiu. Era um fantasma, uma construção idealizada que ele mesmo criou no silêncio da biblioteca dele, lendo poemas e livros que pintavam um país perfeito, que não era real. É como se ele fizesse um balanço final da vida dele ali, na cela. Cada um dos grandes projetos patrióticos dele deu num beco sem saída. A cultura o levou para o hospício, a agricultura o levou à ruína, e a defesa armada da pátria, que ironia, o levou para uma cela acusado de traição, esperando a morte. Foi uma decepção atrás da outra. E no fim a gente fica com a grande questão filosófica que a história dele nos joga na cara. Ele dedicou cada segundo da vida dele a uma ideia, a um ideal de pátria. Olhando para o fim trágico dele, a pergunta que fica é: vale a pena? É uma coisa nobre ou simplesmente trágica dedicar a vida inteira a uma ideia abstrata? E a conclusão é brutal, na verdade. O grande erro de Policarpo Quaresma não foi o patriotismo dele. Não foi o amor gigante que ele sentia pelo país. A tragédia dele foi amar uma ficção. Foi dedicar a vida inteira a uma versão de papel do Brasil. Uma miragem que se desfez no primeiro e mais violento contato com a realidade complexa, contraditória e imperfeita do país que ele, no fundo, nunca conheceu de verdade.